Livro de Lucas, capítulo de número 12. Verso 1. Ajuntando-se entretanto muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 2. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Verso 3. Porquanto tudo o que em trevas dissestes à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será pregoado. Subtítulo: Não devemos temer os homens. Verso 4. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Verso 5. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer: temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Verso 6. Não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis? E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Verso 7. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Verso 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Verso 9. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Verso 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Verso 11. E, quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder nem do que haveis de dizer. Verso 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Subtítulo: A parábola do rico insensato. Verso 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Verso 14. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Verso 15. E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Verso 16. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Verso 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Verso 18. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Verso 19. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Verso 20. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Subtítulo: A solicitude pela nossa vida. Verso 22. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Verso 23. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Verso 24. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Verso 25. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Verso 26. Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Verso 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Verso 28. E, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Verso 29.
Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Verso 30. Porque as gentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Verso 31. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 32. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Verso 33. Vendei o que tendes, e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Verso 34. Porque, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Subtítulo: A parábola do servo vigilante. Verso 35. Estejam cingidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias. Verso 36. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier, e bater, logo possam abrir-lhe. Verso 37. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e, chegando-se, os servirá. Verso 38. E, se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Verso 39. Sabei, porém, isto, que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Verso 40. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Verso 41. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós, ou também a todos? Verso 42. E disse o Senhor: Qual é pois o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Verso 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verso 44. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Verso 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração: O meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Verso 46. Virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Verso 47. E o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Verso 48. Mas o que a não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E, a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá. Subtítulo: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Verso 49. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Verso 50. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Verso 51. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Verso 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Subtítulo: Os sinais dos tempos. Verso 54. E dizia também à multidão: Quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: Lá vem chuva, e assim sucede. Verso 55. E, quando assopra o sul, dizeis: Haverá calma, e assim sucede. Verso 56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Verso 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Verso 58. Quando pois vais com o teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho,
para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Verso 59. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.